Bora lá, meu povo. Vou dar aí 2 minutos aí, 3 minutos para poder responder. Vamos seguindo aqui a nossa monitoria. Usa quatro casas decimais, porque a resposta está em quatro casas decimais, beleza? Então vamos lá. Considerando a inflação de 6 meses, conforme abaixo, ó, janeiro, fevereiro, março aqui teve uma deflação, abril também teve uma deflação e junho também. Qual foi a inflação acumulada do período? Então é o seguinte, ó, quando a gente faz uma somatória ou uma redução de inflação, nós precisamos colocar aqui, como todos estão em percentual, a gente precisa colocar um número inteiro. Como assim, Gutenberg, um número inteiro? Qualquer número. Eu gosto de colocar o número 100, porque percentual a gente já está acostumado a utilizar, mas se você colocasse, por exemplo, o número 1, daria corretamente também que você tem que lembrar? Lá no final, o número que você inseriu, ó, tem que retirar ele, ó. Retirar. Então, se eu utilizei aqui o 100, eu tenho que lembrar de retirar ele no final, colocar aqui, ó, F4, que são quatro casas decimais. Por que quatro casas decimais, Gutenberg? Porque aqui a resposta, todas estão em quatro casas. E como os números aqui, ó, são muito próximos, se você não colocar quatro casas, corre o risco de você errar. Beleza? Então, vamos colocar aqui o raciocínio. O que que você tem que se atentar aqui é o seguinte, ó, 0,16%, você tem que digitar percentual na HP, senão vai dar divergência nos valores. Eu não posso simplesmente pegar 0,16 mais 0,35 menos 0,16, não pode. Tem que colocar percentual, que aqui são juros compostos e a inflação acumulada do período. Então, vamos pegar aqui nosso HP. Raciocínio ficará da seguinte forma: eu utilizei, no caso, o número inteiro 100, você pode utilizar 1, 10, só tem que retirar ele no final. Vamos colocar aqui o 100, FCLX para poder zerar aqui, para não ter erro. 100, Enter. 0,16, que é o mês de janeiro, e é um número positivo, ó, por cento mais. Em fevereiro foi 0,35% mais. No mês de março, teve uma deflação de 0,16. Você pode colocar CHS, somar, ou simplesmente fazer o percentual e a subtração. Vamos colocar CHS para seguir o raciocínio. 0,16 CHS para ficar negativo, ó, CHS percentual, não pode esquecer do porcento, mais. Mês de abril, 0,02
CHS por cento mais mês de maio, ó, 0,05%, porque aqui teve no caso, somando, por cento, mais, e junho, 0,02 CHS por cento mais. Lembra que a gente colocou aqui um número inteiro, que foi o 100? Então vai ser 100 menos. Vamos usar quatro casas decimais. Se você não colocar quatro casas decimais, a resposta seria feliz errando a letra A. Olha aqui, ó, F4, 0,3598. Então, muita atenção, ó. Às vezes errar uma questão por causa de casa decimal é triste, né? Então, aqui, ó, não é a letra A. Não é a letra A. São quatro casas decimais. Então, coloca aqui, ó, F4. Beleza? Alternativa correta aqui, letra B de bolo. Agora deu certo. Perfeito. Então, na prova você vai matar a pau. Vamos para a próxima. A anterior, qual foi a letra e valor? Letra B de bolo, 0,3598. Beleza? Vamos lá, questão teórica. As oscilações nos preços de uma ação que tem origem nas incertezas com relação à geração no fluxo de caixa futuro da empresa podem ser entendidas como. Então tá lá, o senhor Guten, ele tá aqui, e aí ele quer comprar uma ação, ele está analisando a ação lá da empresa, lá da Petrobras, ó. Uma ação não é um pedaço dessa empresa, é uma fração, ó. Quando você compra uma ação, você se torna um sócio. Sócio, mesmo que seja em quantidade menor. Esse pedacinho aqui, ó, é meu, ó, então eu sou sócio. Beleza. Quando eu estou analisando essa ação aqui da Petrobras, eu descobri, lendo uma notícia no jornal, que houve pegou fogo na plataforma lá da Petrobras, que vai perder não sei quantos mil litros do barril do petróleo, e aí ela teve um déficit aí no seu caixa, um déficit no seu caixa. Beleza. Quando as pessoas vão comprar uma ação, as pessoas elas querem se tornar sócias de uma empresa que seja lucrativa. Isso não é comum a pessoa, vou investir ali que eu vou perder meu dinheiro. Aí é loucura. A pessoa investe com a intenção de quê? De ter lucro. Esse cara aqui, ó, o senhor Guten, ele quer ter um lucro aqui, ó, um lucro financeiro. Beleza? Que aconteceu? Quando ele foi analisar o balanço dessa empresa, ele percebeu que o caixa estava ficando aqui, ó, negativo, ó, negativo. Poxa, o que está acontecendo aqui, ó? Teve um fogo nessa plataforma da Petrobras, teve escândalo de corrupção. E aí eu te pergunto o seguinte, ó, quando você tem uma situação
que percebe que o caixa está negativo, ele está caminhando para uma queda também, numa geração de fluxo de caixa futuro. Aí eu pergunto para você o seguinte, ó, tá para queda. Você compraria ou não uma ação dessa empresa? Você sentiria confiança de uma empresa que, na apresentação de fluxo de caixa futuro, você sentiria confiança para comprar uma ação, para se tornar um sócio? Responde para mim aí, sim ou não. Você compraria uma ação dessa empresa que está mostrando um fluxo de caixa de queda? Não. Por quê? Ela está passando um descrédito para o mercado, uma credibilidade negativa. Se ela está caminhando para queda, você diria que não. Normalmente não. Existem outros cenários que devem ser analisados, mas se está para queda, você normalmente não compra. Ótimo. O que acontece quando muitas pessoas não querem comprar uma ação? O mercado de ações é um mercado de especulação. E aí funciona com oferta e demanda. Se eu tenho muita gente querendo comprar ação, o preço dessa ação ela tende a subir. Se menos pessoas compram a ação por conta de um fluxo de caixa futuro negativo, o preço da ação ela tende a reduzir. Isso aqui é um risco de mercado. As questões geopolíticas, as questões macroeconômicas, questões internas de caixa da empresa, elas interferem na tomada de decisão do investidor. Então, essa oscilação faz com que o mercado interno e externo ele faça com que essa ação desvalorize. Desvalorize, por isso a alternativa aqui é letra B de bolo. É um risco empresarial? Não, dentro de uma lógica aqui de oscilação de mercado do preço, é um risco de mercado. Liquidez é a facilidade de transformar um ativo em dinheiro, vender a ação com velocidade, vai demorar mais para vender a ação, porque as pessoas, a tendência é ter menos pessoas querer comprar, e esse não é o caminho. Risco de crédito seria risco de calote. E ação não tem risco de calote, porque você é sócio da empresa, você não vai dar um calote para si mesmo. Então, não tem risco de crédito, portanto, a alternativa correta é a letra B de Brasil. Ok? Tranquilo? 9.
Então, vamos lá. Uma forma de resolver rapidamente essa questão sem tanto dificuldade. O preço unitário de um título público de renda fixa pré-fixado é R$ 947,22, o preço da compra, sendo 122 dias úteis, 177 dias corridos. Qual que é a taxa efetiva do título no ano? Então, manda para mim, por gentileza, aí no privado, quando você tem o PU, que é o preço unitário de um título, ele está comprando aqui, no caso, por R$ 947,22. Qual que é o valor de face desse título? Valor de face, que é o valor final. Isso, perfeito, ó, R$ 1.000. Perfeito, gente. Todo mundo respondeu certo aqui, ó. Então, aqui, ó, o valor inicial de compra é isso, sempre R$ 1.000, perfeito. Ó, 947,22 é o valor que ele está comprando. Enter. O valor de face aqui, ó, é R$ 1.000, R$ 1.000. Ele está dizendo que o período aqui, ó, foi para 122 dias. Qual que é a variação percentual aí, ó, desse período? Então, vai ser delta percentual. E aí a gente vai encontrar a taxa para o período de 122 dias úteis. Vamos pegar aqui nosso HP, FCLX, para zerar a memória de cálculo, R$ 947,22, Enter. 1.000, que é o valor de face, variação percentual, que é o delta percentual. Ó. Vamos usar aqui duas casas decimais, 5,57. Ó, 5,57%. O que isso aqui representa? Isso aqui representa um intervalo de 122 dias úteis. Beleza? Só que a pergunta está dizendo o seguinte, ó, qual é a taxa efetiva do título no ano? No ano. Se ele está perguntando o ano, olha as alternativas, ó. 7,43% ao mês. Não foi isso que ele perguntou. B, 10,48% ao mês. Não foi isso que ele perguntou, não foi mês, ele está querendo em ano, ok? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho um período aqui, ó, achei aqui, ó, 5,57. Como é que eu vou fazer para encontrar o ano? A gente faz uma equivalência de taxa. Ó. 5,57, enter. 100 divide 1 mais. Eu quero, na verdade, são 252 dias. Por que 252 dias, Gutenberg? Que é a quantidade de dias úteis que nós temos no ano. Eu quero 252, mas o que de fato eu tenho são 122 dias úteis. Ó, y na x, elevação, 1 menos 100 vezes. E aí vamos encontrar o nosso resultado ao ano, que é a equivalência de taxa. Aqui na HP, nós já fizemos o cálculo aqui do 5,57. Vamos continuar o raciocínio. Ó. Enter, 100, divide 1 mais. Eu quero, é o ano, que é 252. Ó. Enter, 252, Enter. O que eu tenho são 122. Divide um pelo outro, eleva 1 menos 100 vezes 11,85. Ó. 11,85. Gutenberg, faz um raciocínio pela HP programada. Eu gosto de fazer mais rápido. Fica da seguinte forma: estou buscando uma resposta aqui para o período de 252, ó, 252 RS. A taxa aqui ó, é 5,57, que é o I, e o meu N aqui, ó, ele é 122. Fazendo esse raciocínio, vai chegar aqui o mesmo resultado. 11,85, portanto, a alternativa correta aí, letra D de dado, ok? Dúvidas? Então, vamos para a próxima.
Essa aqui teve bastante dúvida. Vamos lá. Gente, tem muita gente que não está respondendo. Diz a lenda aqui que quem responde e interage com o professor são os primeiros a serem aprovados, tá bom? Então, fica a dica aí para a gente poder interagir. Eu não sou uma Bina, tá? A gente interage para você treinar seu raciocínio. Vamos lá fazer essa aqui com calma. Vou ensinar a fazer essa aqui pelo método. Se for assim, eu passei. Ótimo. Vou ensinar a fazer essa aqui de uma forma rápida para você ganhar tempo na prova e vou fazer pelo método normal, para você encontrar o resultado exato. Fica assim, ó. O investidor fez uma aplicação financeira com as seguintes características: valor de aplicação, R$ 100, valor de resgate daqui 60 dias, então aqui ele já definiu o prazo que está definido, 60 dias, R$ 105. Supondo que a inflação nesse período foi 1,5, então a inflação é o aumento dos preços, como podemos descrever a operação e seus resultados? Então vamos lá. Quando ele define aqui que a taxa o período é 60 dias, então já tem um período pré-fixado. Ele já determinou o prazo, o valor da aplicação 100 e o valor de resgate 105. Então, o prazo já foi pré-estabelecido, já foi combinado. Então, assim a gente pode eliminar aqui, ó, letra A, pós-fixado, não é? Ele não é pós-fixado, ele é pré-fixado, porque já tem uma taxa determinada. E aqui tem o pós-fixado aqui também, ó, que está errado. Só por aí você já elimina duas, beleza? E aí é o seguinte, isso aqui é um método rápido. Aí ele teve um ganho aqui, ó, de 5%, ó. 5%. Por quê? 105 menos 100 dá 5, beleza? A inflação do período foi 1,5. Então seria aqui, ó, 5 menos 1,5, ó. Isso aqui é o método rápido. Toda vez que você fizer uma inflação, a inflação é o aumento dos preços, então você perde o poder de compra. Quem fez a CPA 20 lembra o seguinte, ó, 5 menos 1,5 é 3. Nossa, 3 aqui ficou feio demais. Vamos voltar aqui. 3,5. Então, o resultado, ele não é 3,5, ele é menor. Aqui, ó, ao menos aqui, ó. Ele é menor do que 3,5. Como aqui, ó, nas alternativas, eu tenho aqui taxa real 3,5 e a gente sabe que ele é menor, automaticamente eu eliminaria aqui, ó, a letra B de bolo, ó, taxa real 3,5. Por quê? Nós sabemos que o resultado é menor do que 3,5. A alternativa correta é letra D de dado. Gutenberg, qual seria o outro raciocínio normal? É assim, ó. Você pode fazer o cálculo aqui da operação. Como é que ficaria aqui a memória de cálculo? Eu vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Ficaria assim, ó. A taxa de juros, o rendimento foi 5. Enter. 100 divide 1 mais. Enter. Eu vou ter que deduzir um valor pelo outro, ó. Qual foi a inflação, o aumento dos preços? Ó, 1,5. Enter. 100 divide 1 mais. Como eu estou fazendo dedução, aqui eu vou colocar divide, não estou somando, eu estou deduzindo, coloca divide 1 menos 100 vezes. E aí você encontra aqui a resposta real. Vamos fazer aqui na HP rapidinho para a gente poder entender a resposta real. Ó. FCLX para poder zerar a memória de cálculo. Então fica assim, ó, 5, que foi o rendimento, enter, 100 divide 1 mais. Enter. Qual que foi a inflação? 1,5, ó. 1,5. Enter. 100 divide 1 mais. Agora eu estou dividindo um número pelo outro. Eu tirei ele do percentual, ó. Divide 1 menos 100 vezes. Duas casas decimais é o 3,45, ó. 3,45. Seguindo os dois raciocínios, você conseguiria responder essa questão. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Beleza? Eu faria pelo prazo aqui de 60 dias.
Abater na inflação nunca daria exatamente 3,5, sempre um pouco abaixo de 3,5, exato. Não determina a taxa e sim o prazo de 60, exato. Ah, teve uma troca de ideia aqui, ó. Com essa informação, vamos lá. O professor não determina a taxa, e sim o prazo de 60 dias. Com essa informação apenas, não se pode concluir que é pré-fixado. Quando você tem um prazo estabelecido para um resgate, significa que ele é pré-fixado. Eu determinei o seguinte, que esse título, o resgate é em 60 dias. Só posso resgatar daqui 60 dias. 5% foi o cálculo do rendimento? Exato. 5% no caso foi o cálculo do rendimento, mas como todas as alternativas estão 5%, eu não entrei nesse detalhe. Ó. Todas aqui estão 5%, que é o cálculo do rendimento. 105 menos 100, que é igual a 5%, ou 5, que se transformar em percentual dá o mesmo resultado. Opa, calma aí. Ah, fiquei com dúvida também se era pré ou pós. Quando ele determina o tempo ou a taxa, ele é pré-fixado. Ah, se for uma taxa fixa, é pré-fixado, e também se o tempo for fixo, ele é pré-fixado. Então, sempre que a questão trouxer o prazo, mas não informar a taxa, vamos considerar que é pré, certo? Sim. Como ele fala assim que ele resgata em 60 dias, ele determinou o prazo. O prazo determinado também, ele significa que é pré-fixado. Quando o título tem liquidez diária, ou seja, tirar o dinheiro na hora que quiser, então ele tem a liberdade de ter essa variação. Agora, quando eu tenho assim, eu só posso tirar daqui 3 meses, a taxa e o tempo já está pré-estabelecido. Beleza?
Então vamos lá. Como a empresa apresentou ao final do último exercício social de 2015 as seguintes demonstrações de resultado dos exercícios de 2014 e 2015. Aqui ele está falando aqui que é o EBITDA, a depreciação. EBITDA é o mesmo que lagida. Ó, para nós aqui, no português, é o lagido. O que que você vai fazer lá na hora da prova? Você tem uma folha, você tem, pode pedir quantas folhas você quiser na hora da sua prova, rabisca lá, ó, coloca assim, ó, lagida. Coloca assim, ó, lá na sua folha, ó, beleza? E aí é o seguinte, ó, ele está pedindo aqui, ó, o lucro antes. Ele está pedindo aqui, ó, em 2015. Ele está pedindo a respeito aqui, ó, de 2015. Tá vendo aqui, ó? 2015 é esse cara aqui, ó. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Lucro antes. Ele fala assim, ó, lucro líquido do exercício. Até aqui é tranquilo. 6.960. Ó, 6.960. Lucro antes. Ó, juros. Quando ele fala assim de juros, ele está falando a respeito da depreciação. Ele está falando, ó, perdão, das despesas financeiras. Deixa eu pegar aqui, ó, despesa financeira. É esse cara aqui, ó, despesa financeira. Quanto que deu a despesa financeira aqui, ó? Que é os juros? R$ 3.000. R$ 3.000. Esse aqui é o detalhe, porque como lá no balanço não está como juros, você precisa associar que despesa financeira é os juros. Se quiser anotar isso no caderno, numa folha, eu vou mandar isso aqui em PDF, mas aí é bom você deixar registrado. Despesa financeira é os juros. Depois, ó, lucro antes dos juros, impostos. Quanto que é o imposto? E manda para mim aí no privado, vamos ver se a gente está seguindo o mesmo raciocínio. Ó. Imposto. Quanto que é o imposto aí no balanço de 2015? Só tem uma opção de imposto aí, não tem nada. Isso, perfeito, perfeito. 4.640 aqui, ó. Imposto. Então vai ser 4.640. Aí depois ele fala assim, ó, depreciação e amortização. Onde que tem aí a opção de depreciação? Acha aí, qual que é o valor da depreciação no balanço de 2015? Só para você forçar seu raciocínio. Isso, perfeito. Aqui, ó. Despesas com depreciação. R$ 3.000. Ó, 3.000. Amortização. Aqui, ó, nesse balanço aqui, ó, não tem nada falando aqui de amortização. Beleza? Então, esse cara aqui, ó, ele não vai entrar. Qual que é o macete aqui dessa questão? Se você analisar aqui, ó, imposto, tem aqui, está escrito imposto, beleza? Que é 4.640. Depreciação, está aqui, o nome depreciação, 3.000. O único, ó, lucro antes, então aqui tem lucro, está escrito lucro também, que é 6.960. O único cara que poderia mais confundir aqui, que não tem um termo igual, é os juros, porque os juros, ele está aqui, ó, com despesas financeiras. Então, eu vou marcar com marca texto aqui, porque esse cara aqui, ó, ele é o único que não tem um nome igual. Ó, é o único que não tem um nome igual, beleza? Então, despesas financeiras é os juros, só isso. Então, quando a gente pega para somar esses caras aqui, ó, pode fazer na mão ou na HP, vamos pegar HP aqui para ficar didático. Então, vou aqui, ó, FCLX. Então, ficará assim, ó, 6.960. Opa, é porque aqui está pequeno. 960 é isso mesmo. 6.960. Enter. Saiu aqui. 3.000 mais 4.640 mais 3.000 mais. Ó, 17.600. 17.600. O único detalhe que seria o mais difícil seria os juros que não têm o mesmo nome. O resto, o nome está igual. O resto, o nome está igual. Beleza?
O A, amortização, poderia vir com outro nome? Não, ele vem amortização também. Os juros que vem com nome diferente. Beleza? Fechado. Então vamos lá. Essa aqui é tranquila, a maioria acertou, não tem pegadinha. Ó, seu cliente fez um investimento no valor de R$ 50.000, 50 mil, então saiu do bolso dele, então é CHS, GCF0. Irá gerar três fluxos anuais, tudo está em ano. Então vai ser aqui, ó, 15 mil, ó, 15K, 20K, 20 mil, 30 mil. Com relação a esse investimento, qual que é a taxa interna de retorno desse mesmo? Então, você vai colocar aqui, ó, FIRR. Aqui, ó, R com R, ó. Se esquecer lá na hora. Como é que vai ficar esse raciocínio aqui, ó? Vai ficar da seguinte forma: FCLX, para zerar a memória de cálculo, 50 mil, CHS, está saindo do bolso dele, é um investimento, ó. G, CF0, 15 mil, G, CFJ, 20 mil, G, CFJ, 30 mil, G, CFJ, F, I,
FIRR, porque ele quer saber a taxa interna de retorno. FIRR. Ah, eu apertei errado aqui, ó. FIRR. É 12,71. Então, alternativa correta aí, letra D de dado. A maioria acertou, bem tranquilo, né? Vamos para a próxima. Já fiz tanto essa no simulado, é coisa boa. A gente vai até a 15, tá? Aí a gente encerra aqui nossa monitoria. Ó, todos que me mandaram aqui acertaram. Então, eu nem dei a confirmação aqui, não. É a pegadinha. Essa aqui tem uma pegadinha, porque aí não pode esquecer dela. Qual é o valor presente líquido do seguinte investimento, considerando um custo de oportunidade de 10% ao ano? Aqui o detalhe é o seguinte: os caixas gerados foram em ano, então não precisa fazer conversão de taxa, beleza? Então aqui está tranquilo. Ele investiu aqui 3 milhões, então aqui vai ficar 3 milhões CHS GCF0. E o restante dos caixas vai ficar aqui, ó, GCFJ. Quando chegar aqui, o que que você tem que lembrar? Ó, ele falou o caixa do primeiro ano e do terceiro. Já que ele não mostrou o caixa do segundo ano foi zero, ó, zero. Ficou zerado. Então não pode esquecer de colocar GCFJ. E no caixa 5 a geração de caixa aqui, ó, foi negativa. Então você vai colocar também CHS, GCFJ. No final, você tem que lembrar de colocar aqui, ó, 10 e F, como ele está pedindo VPL, você vai colocar aqui, ó, FNPV, e aí vai encontrar a resposta. Vamos colocar aqui a nossa HP, FCLX, fica assim, ó, 3 milhões é o valor que ele investiu, CHS, G, CF0, primeiro ano, 2 milhões, G, CFJ, segundo ano não teve nada, então é zero, G, CFJ, terceiro ano, 1.500.000, G, CFJ, quarto ano, 2.100.000, 2.100.000, G, CFJ, 300.000 negativo, CHS, G, CFJ, e no sexto ano, 1 milhão, G, CFJ, a taxa de juros foi 10, então vai ser 10, e ele quer saber o VPL, então FNPV.
duas casas decimais, igual tem na resposta, 1.757.679. Então, a alternativa correta aqui é a letra D de dado, beleza? O único detalhe dessa questão não é o cálculo, é lembrar que no ano 2 não foi inserido o fluxo de caixa. Vou colocar o zero aí para não esquecer, beleza? Vamos fazer mais duas e aí a gente encerra nossa monitoria. Dá uma dica para guardar isso. Vou passar vergonha aqui para você guardar isso aí. Fazer um desenho aqui para não esquecer. Questão número 14, ó. Para sinalizar os limitadores da tendência de alta e baixa, respectivamente, ou seja, na ordem, primeiro alta, depois baixa, dos preços das ações de mercado à vista, um analista gráfico utiliza quais indicadores? Então tá aqui, ó, o desenho aqui do gráfico, ó, aqui, ó, desenho demais. Ó, esse aqui é o gráfico. E aí, no gráfico, um ativo, ele tem o quê? Ele tem oscilações, ó. Ele tem aqui, ó, picos de oscilação. Como é que eu vou fazer para guardar esse cara aqui, Gutenberg? É o seguinte, ó. Na sua vida, você está lá na academia. Olha a vergonha que eu vou passar para você não errar, hein? Você está lá na academia, tá segurando o peso lá, segurando o peso. O que que os cara, o que que você está criando, ó? Você está criando aqui uma resistência, ó. O peso, ó, tá lá em cima. O peso está lá em cima. Então, quando você está lá em cima, você tem que resistir, ó, aos picos aqui, ó. Re- resistência, resistência, beleza? Então, quando você está lá em cima, você tem que resistir, ó, mostrar que você é forte. Mostrar que você é forte. E aí, tem um cara contrário aqui também, que é o seguinte: lá na sua vida, a situação tá difícil, tá tudo dando errado, ou então você conheceu um amigo seu, nó, aquele amigo meu lá, e tá numa situação que eu vou te falar uma coisa, viu? O bicho tá sofrendo. Por quê? O que que ele tá precisando? Ele tá precisando de um quê? Ele tá lá embaixo, ele tá precisando de um suporte, ó. Dá um suporte para esse cara aí, porque tá rastejando, ele tá lá embaixo. Então, quando você estiver lá embaixo na vida, um amigo seu, uma pessoa que você ama, se ela estiver para baixo, ela está precisando do quê? De um suporte. Agora, quando você estiver lá em cima, você precisa resistir para você ficar lá. Beleza? Então, é um macete para você aí guardar. Então, lá em cima, no gráfico, sempre vai ser o quê? Resistência. E lá embaixo vai ser o quê? Suporte. Ó. Quem está lá embaixo precisa da ajuda. Ó. Ajuda esse cara aqui, ó, precisa de um suporte. Resistência ou academia, você vai lembrar do pezinho lá da academia, lá, ó, levantando o peso e tudo. Não sei desenhar direito, não, mas aqui, ó, levantando um peso, ó, você tá lá em cima, então esse aqui, ó, é a resistência. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, ó, resistência e suporte. Resistência do chuveiro alta, pode ser também. Resistência do chuveiro tá lá em cima, então é alta. Suporte o Davi gosta de usar essa associação, pode ser também. Resistência do chuveiro fica na sua cabeça, então fica lá em cima. E o suporte é quando você está para baixo, então você precisa de uma ajuda. Tranquilo? Saideira.
Bora lá? Para a gente fechar aqui, fazer com calma. Questão comentada, ó. O valor da primeira parcela de um financiamento imobiliário, no valor de R$ 200.000, pelo prazo de 20 anos, a uma taxa de 1% ao mês, calculada através do sistema de amortização constante, será o quê? Então, aqui é o seguinte, ó, se a gente fosse pegar na tabela Price, poderíamos usar as teclas financeiras da HP. Só que no sistema saque não é esse o raciocínio que funciona, não. Porque os juros, ele vai incidir sempre sobre o saldo devedor. Quando eu fizer o cálculo aqui, vai ficar mais prático. Como é que funciona esse cara aqui, ó? Primeira coisa, ele está financiando um valor de R$ 200.000. Ó, 200 mil. Esses 200 mil aqui, ó, ele tem que dividir pelo prazo. O prazo aqui, ó, são 20 meses. Só que, oh, perdão, 20 anos. 20 anos tem o quê? No caso aqui, a gente vai multiplicar por 12. Por que 12, Gutenberg? Porque um ano ele tem 12 meses, ó. Então, aqui é o ano e aqui são os meses. Quando a gente fizer a multiplicação, vamos encontrar aí a quantidade de meses, tá? Porque o pagamento da parcela, ele é mensal. Então, aqui, ó, 20 enter, 12 vezes 240 meses. Então, esse aqui, ó, é o prazo total em mês, porque a taxa aqui também, ó, ela está ao mês. Então, vamos colocar aqui, ó, 240. Quando a gente faz esse cálculo aqui, ó, do valor financiado, 200 mil, dividido por 240, eu estou querendo saber somente o valor sem os juros. É a primeira parte. Quando a gente divide, a gente encontra o valor sem os juros. Então, vamos pegar aqui a HP mais uma vez. Ó, FCLX, 200 mil. Daqui a pouco eu vou ver as perguntas, tá? Enter. 240, divide. Deu 833, ó, e 33. 833,33. Esse aqui é o valor da parcela, ó, sem juros. Beleza? Ótimo. Encontramos o primeiro carinha aqui que é importante para a gente encontrar o valor da parcela. Agora, eu quero saber qual é os juros que ele vai pagar na primeira parcela. E os juros, ele incide sobre o saldo devedor. Ele é 1% ao mês. Então, a gente vai tirar aqui, ó, 1% desse valor aqui, ó, de R$ 200.000. Então, vamos pegar aqui a nossa HP, para ficar didático. FCLX. Então, ficou 200 mil, enter, 1%, dá 2 mil, né? Deu R$ 2.000. O que é esse 2 mil, Gutenberg? Esse aqui é um juros que incide sobre o valor da primeira parcela. Então, se a gente pegar aqui e somar esses dois caras aqui, que é os juros mais... Não coloquei 200 mil, né? É só R$ 2.000. Peraí, deixa eu apagar. É 2 mil. Se a gente pegar aqui, consertar aqui, 2 mil, beleza. Se a gente pegar aqui R$ 2.000, que é os juros, mais o valor da parcela sem os juros, se a gente somar esses dois caras aqui, ó, dá R$ 2.833,33. Gutenberg, uma pergunta por curiosidade. Se o cara tivesse pago aí 10 parcelas, uma parcela, 20, o valor da parcela seria diferente? A resposta é sim. Por quê? Sistema de amortização constante. A parcela, ela começa maior e ela vai reduzindo durante o tempo. Por quê? Os juros ele vai incidir sobre o saldo devedor. Portanto, a alternativa correta aí, ó, é a letra B de bolo. Beleza? Dúvidas? Alguma dúvida? Tranquilo? Se fosse parcelas fixas, seria 2.202. Então, na verdade, o resultado seria diferente. Se fosse parcela fixa, seria na tabela Price, porque aqui ele está comprando, fazendo um financiamento.
Então, o cálculo seria diferente. Seria pelas teclas financeiras, ok? Se fosse no sistema Price, seria tecla financeira. Aqui não tem como alterar a lógica, senão eu ia misturar Price com saque. Aí não daria certo. Então, se fosse tabela fixa, seria Price, ok? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, parabéns aí pelo esforço, não é fácil. Sábado de manhã, às vezes você quer divertir, quer descontrair, descansar, mas o processo de aprovação é esse, tem que pagar um preço aí durante um período. Quem teve alguma dúvida com alguma questão, não ficou claro, pode me chamar lá no privado, pode tirar a dúvida. Muito obrigado pelo retorno. Se tiver alguma coisa para melhorar, estou aberto. Sou um ser humano normal, professor, ser humano normal, aberto. Se você quiser dar alguma sugestão, se você achar que foi legal também, é legal o seu feedback para mim, muito importante. Desejo um ótimo final de semana. Conta conosco aí para aprovação. Faça o máximo de exercício. Aquela questão lá do KPM, fazer ela umas 3, 4 vezes para ficar bem claro assim, a lógica e o raciocínio. E se Deus quiser, vai dar certo demais a aprovação. Beleza? Conta comigo aí. Um abração, viu? Primeira questão que foi mais complicada. Beleza, eu vou ajudar vocês aí.